Não é obsessão, não. Mas é importante, pela importância no destino da vida de 4,5 milhões de brasileiros e de 4,5 milhões de famílias. Temos de falar do exame do Enem. Não é caça às bruxas, não é marcartismo, nada disso. Não é para inverter os sinais também da prova. Se hoje é uma prova claramente da visão de mundo petista, não é para fazer uma prova inverso. O papel de uma prova do Enem é avaliar conhecimentos e habilidades, com base, tendo como referência a base nacional curricular. É isso, ou seja, aquilo que é ensinado nos 3 anos do ensino médio, para saber se o aluno aprendeu ou não e tem condições de reflexão. É isso que tem de ser o exame do Enem. Caso contrário, é algo político panfletário, né? E como foi a prova, eu citei a prova de história, literatura, geografia, etc. A prova amarela, peguei a prova amarela e fiz a leitura. E tenho comentado diversos dias aqui, não por falta de assunto, mas pela importância dele e principalmente pelo silêncio da presidente do INEP, a senhora Maria Inês Fini, que fica calada, como uma grande rainha absolutista, né? Uma rainha absolutista, é uma Elizabeth I, e que não está nem aí, né, com os clamores daqueles que exigem que a senhora venha a público explicar a prova. Eu faço questão de conversar com a senhora questão por questão e que a senhora me explique esses pontos que eu levantei. Alguns deles, são muitos. A prova inteira é para jogar no lixo. A prova inteira é para jogar no lixo, reafirmo. A senhora tem de vir aqui conversar. Eu sugiro aos pais, os alunos escreverem para o INEP. Ela tem de justificar, por exemplo, eu volto a algumas questões, não todas, digo isso para a senhora, não teria nenhum problema de pegar uma questão por questão. Tem questões, inclusive, que as citações estão erradas. Vocês precisam aprender a fazer citação, né? A BNT ensina, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Vocês aprendam, né? Poxa vida, que vergonha, nem citação vocês sabem fazer, né? A questão 31, que eu já falei tanto, não vou repetir, durante vários dias, que é a questão referente ao Pajubá, que é ensinado na escola no primeiro ano, no segundo ou no terceiro ano, colegial, antigo colegial, hoje ensino médio. É ensinado, é isso? Qual a razão disso? Fazer parte de conhecimento, habilidade de um aluno no exame da importância do Enem. A questão 38, que é uma literatura brasileira, é tão ruim, deve ser muito ruim para a senhora, né? Porque a senhora é responsável. A senhora é responsável. Para a senhora escolher Natália Polesso, não vão dizer que são especialistas, são chinfrins, especialistas coisa alguma. Como é que esse papo furado? Eu conheço essas peças, eu trabalhei 30 anos na cidade pública, fui aluno não sei quanto tempo, conheço todas essas figuras. Especialista coisa alguma, são medíocres. Então eu queria que a senhora explicasse a senhora Natália Polesso, não tem outro autor no Brasil, e que escreveu uma obra clássica da literatura brasileira. Vó, a senhora é lésbica. Puxa, que livro, hein? Livraço, citado por todo mundo, uma referência. É uma espécie de Dostoiévski aqui do Brasil, né? Aí a questão 70, vamos lá, sobre Israel e a questão das áreas ocupadas por Israel e que Israel pretendia abandoná-las com medo de perder a preeminência étnica, é o que está escrito na questão. Ou seja, Israel lutava pela pureza racial, logo Israel. Isso é um absurdo. Questão 70, é o antissemitismo light que está na prova, que a senhora é responsável. As questões 74 e 78 que tratam de geografia. Que geografia? Geografia é panfleto, barato, né? A questão 74 sobre a produção sustentável e a questão 78 sobre produção orgânica. São críticas indiretas ao agronegócio de forma clara. Eu estou listando essas questões, foram copiadas inclusive por algumas pessoas durante a semana, escrevendo como se fosse delas. Eu estou levantando isso durante uma semana. Pessoal, é cara de pau. A revista Carta Capital é a grande referência da imprensa brasileira. Isso é o presentismo, que é o autoritarismo mais violento. A revista Carta Capital, que é uma das maiores representantes do que foi considerado pelo ministro Celso de Mello o projeto criminoso de poder. Os acessos antigos eu não entendi. Você precisa me explicar. Tem um banco de questões de 5, 6, 7, 8 anos de duração. Por quê? Tá lá a data dos acessos na internet. Queria que a senhora me explicasse. E por que volto ao Eduardo Galeano? Conheço o Eduardo Galeano como jornalista, conheço, uruguaio, gostava de futebol, li algumas coisas que ele escreveu, li um livro pavoroso, horroroso, chamado As Vias Abertas na América Latina, que é a visão mais antiga do que aquilo, só Ramsés II falando de história e tal, mas tudo bem. 2 vezes na prova, inclusive uma em espanhol. Puxa, a literatura em língua espanhola é tão ruim, né? A senhora deve conhecer provavelmente, né? Por quê? Me explique.
Por que na pergunta 45, na raiz da questão, tem o ataque a Gilberto Freire de forma gratuita? Você ataca um sociólogo na raiz de uma questão e o texto depois analisado não é do próprio autor? Qual a razão? Ele escreveu coisas pouco importantes. Casa Grande Senzala, por exemplo, não tem nenhuma importância. Tem importância o que a senhora escreveu, né? O que a senhora escreveu falando isso? E os especialistas? Escreveram o quê? Twitter? Bem, aí a senhora que gosta muito de poesia, deve conhecer muito, e os especialistas da senhora, né? Quem é Angélica Freitas? Aí claro que eu vou procurar depois. Eu nunca tinha ouvido falar, a senhora me desculpe a minha ignorância, mas isso faz parte do cânone da literatura brasileira, que tem uma grande obra chamada Um Útero é do Tamanho de um Punho, que é citado na prova. Que coisa brilhante, né? E quem é o grande poeta Cuti? C-U-T-I-T-I. Quem é Cuti? Né? É o Castro Alves, é o Manuel Bandeira, é o Carlos Drummond, é o João Cabral de Melo Neto? Não, a senhora prefere o Cuti, que é o pseudônimo de um cidadão chamado Luiz Silva. E sobre 1964, são duas questões, 62 e questão 84. Uma sobre o João Goulart, que é hilariante e está errada, né? A resposta fazendo uma ode ao João Goulart, e a de 84 sobre cartas para a mamãe, citando o Enfio. E aí vocês são de uma ignorância, vocês não sabem nada. Era uma sessão semanal na revista Isto É, do Enfio, chamava Cartas para a Mamãe. Não é que ele mandou a carta para o Geisel, para o presidente Ernesto. Vocês são ignorantes. Era uma sessão, e ele fazia, claro, um grande humorista, cartunista de primeira, o Enfio. Ele escreveu uma carta, mas uma carta não existiu, era uma sessão, ignorantes, né? E aí vocês colocam para os alunos a questão 84 como se fosse uma carta. Então volto a convidá-la. A senhora vem aqui, vamos trocar ideias. Eu quero, traga os especialistas ignorantes, não tem problema. Vamos discutir questão por questão. Eu selecionei algumas, cerca de 10, 12 aqui. Mas podemos discutir todas, sabe por quê? A senhora e os seus ignorantes estão decidindo a vida de 4 milhões e meio de alunos. E, por tabela, de 4 milhões e meio de famílias. Não esconda a sua ignorância. Vem aqui, eu desmascaro a senhora e os seus especialistas, todos ignorantes.